Gênesis 24, do 19 ao 22, 4 versículos. E acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Capítulo 24 mostra que Abraão estava bem velho e estava preocupado porque o filho precisava casar. Ou seja, o filho já estava adulto, maduro, e ele podia morrer, e o filho ia pegar uma esposa qualquer. Então ele fez o capataz dele, um dos mais antigos empregados da fazenda, fazer um juramento de que iria até a terra da onde ele veio, Ur dos Caldeus, e buscar uma esposa para ele que viesse da família dele, que adorava o Deus dele. Muito bem, fez o juramento e o homem seguiu para buscar uma esposa para o Isaac, seu filho. Agora, vamos entender uma coisa. Como é que o homem ia achar uma esposa para o Isaac que fosse de Deus, no meio de uma terra que ele não conhecia, de uma família que ele não conhecia? Aí o homem foi, quando chegou lá perto, ele viu que havia um poço, uma fonte, e as meninas saíam para buscar água nos seus cântaros. Então ele fez a seguinte proposta com Deus: Deus, eu vou parar lá com os 10 camelos cheios, cansados, sedentos. Eu vou escolher uma menina e vou pedir água para ela. Se ela der água para mim e para os 10 camelos, então é essa pessoa que o Senhor escolheu para casar com Isaac. Ele foi e fez. Aí a Bíblia diz que aparece Rebeca, filho de Betuel, e ela vem, pega o cântaro, enche de água e ele pede água para ele. Toma aqui, deu água para ele e vou dar água para os seus camelos. 10 camelos. Cada camelo bebe 130 litros de água. 10 camelos dá 1.300 litros de água. É uma caixa d'água enorme. O que ele estava pedindo para Deus era um absurdo. Uma menina com um cântaro de 12 a 13 litros, que era cântaro padrão da época, e lá na fonte, tirar a água e colocar no bebedouro do camelo, que era uma caixa d'água enorme. Meu irmão, isso é um absurdo. Nenhuma menina, nenhuma mulher que eu conheço hoje faria um negócio desses. Encher uma caixa d'água de 1.300 litros para 10 camelos beber. Pois não é que a Rebeca se ofereceu para dar água para todos os camelos. E fez. E a Bíblia diz que ela descia até a fonte, não sei a distância, a Bíblia não fala, nem a altitude da fonte em relação à terra, mas ela trouxe toda aquela água. Você viu o texto que eu li? Ele se sentou para ficar vendo aquele milagre acontecer. Uma menina que estava dando água para 10 camelos com um cântaro pequeno. E quando terminou, ele vai dar para ela uns pulseiras, pendente de ouro e pulseiras. Aí eu fui ver aqui o ciclo de ouro, um valor atual dá R$136 mil.
Aí ela vai e conta em casa, a família dela quer conhecer o homem, hospeda o homem. Daí ele conta para que veio, buscar uma esposa para Isaac. Aí ela aceita, a família aceita, ele desce dos camelos, vestuário riquíssimo, e joias, ouro para toda a família. Enfim, a família ficou rica, a menina ficou rica, todo mundo ficou bem de vida só nesse episódio. Só nesse episódio. Agora, também quando eu digo rico, eu quero dizer o seguinte: a maior riqueza é a salvação eterna. Mas para chegar até na salvação eterna, por exemplo, eu conheci Cristo com 26 anos. Para mim chegar até a salvação eterna, eu já estou com 70, já tem mais de 40 anos aí. Você está entendendo? Para mim chegar até a salvação eterna, tem um tempo. E a riqueza material te dá a qualidade de vida para você chegar até lá. Mas é lá que você vai receber o principal, a salvação eterna. A vida dela já estava resolvida só nesse caso aqui. Mas ela ainda ia sair, ela ia casar com Isaac, ia herdar toda a fortuna de Abraão. Então, na verdade, o que a Bíblia está mostrando é que por ser uma moça hospitaleira e trabalhadora, ela tinha os pré-requisitos para ser treinada, para receber a herança do Isaac, caminhar em direção à vida eterna. Todo o problema da vida dela estava sendo resolvido ali. Você nunca sabe qual é o milagre que Deus reservou para a tua vida. Sabe? Você tem que andar direito com Deus. Porque se Ele resolver mandar um milagre para você hoje, amanhã, depois, você tem que estar pronto, preparado para receber esse milagre. E Rebeca estava. E eu? Será que eu estou preparado para receber o meu milagre? Será que você está preparado para receber o seu milagre? Porque aqui dá a entender que Deus sempre tem um milagre que vai mudar a nossa vida, nossa história, a qualidade da nossa vida terrena e mais a vida futura, que é a vida eterna. Fique preparado. Gênesis 26, 1 e 2. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Se você parar para pensar, Adão e Eva recebeu o teste da obediência. Deus colocou duas árvores no jardim e falou: essa aqui você pode comer, dessa aqui não. Eles desobedeceram. Tinha tudo, tinha um jardim, tinha tudo, mas desobedeceram. O Abraão, o teste foi um pouco diferente, mas também teve um teste. Qual foi o teste? Abraão, você vai sair da terra dos seus parentes e vai vir para a terra que eu vou te dizer ainda. Você vai sair para o desconhecido, que ficava em direção ao deserto. Então Abraão não tinha perspectiva nenhuma, mas obedeceu. Porque ele obedeceu, Deus abençoou a vida dele todinha. E agora o Isaac, no meio de uma fome que foi semelhante à fome que Abraão enfrentou, fome, sede, seca, Deus fala para ele: não vá para o Egito. Mas se você for parar para observar o relevo da região, no meio de uma fome e de uma seca, onde é que tem água? No Egito. O Egito era a melhor opção para Isaac,
Mas Deus fala para ele, não vai para o Egito. Então o que Deus estava reservando a ele? Viver naquela região, no meio do deserto, e não buscar a água do Egito. É um pedido até extremamente absurdo para você obedecer. Mas ele obedeceu, né? Lembra os pregadores das antigas que diziam lá na escola você aprende o ABCD, aqui na igreja você aprende o obedecer, né? E na época quando eles falavam isso eu ria, mas era uma verdade. Deus testa a minha obediência, Deus testa a sua obediência. Nós vamos fazer mais vídeos sobre a vida de Isaac. Então nós vamos ver que por causa dessa obediência, Deus fazia sair água do meio do deserto para abençoar a vida de Isaac. Tudo que ele tinha, a fortuna que ele tinha recebido, principalmente em gado ovino, que ele tinha recebido do Abraão, que não era pouca coisa. Mas Deus fazia sair água de todos os lugares, de todos os desertos, vários poços que ele abriu, rendeu água. E até passar a reconhecer ele como um homem de Deus, porque ele abriu um poço e saía água. Aí é que está o negócio, irmão. Tudo começou na obediência. Deus testa a minha fé. Deus testa a sua fé para ver se você é obediente. A uns ele dá de tudo, mas ele testa a fé. A outros ele não dá nada, mas ele testa a fé. Aí depois que a pessoa passa pelo teste de fé, aí que ele dá de tudo. Então, às vezes você é provado antes, durante ou depois. Mas eu quero ressaltar aqui. Muitas vezes eu falo da riqueza material porque Abraão foi rico, Isaac foi rico e Jacó foi rico. É preciso entender uma coisa. A riqueza material te dá qualidade de vida para chegar até o seu fim, o final da sua vida terrena, para você herdar a vida eterna. Mas a riqueza principal está na vida eterna. Então, ressalto isso. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico. E a riqueza te dá qualidade de vida para você viver a vida terrena e chegar na vida eterna. Isso é que é importante, a vida eterna. O importante é chegar até lá. E nós vimos nos patriarcas fé suficiente para ser testado, para obedecer e para chegar até na vida eterna. O único que resistiu um pouco foi Jacó. Aliás, eu tratei num vídeo anterior, né? O homem que luta com Deus, que Jacó, ele resistiu e ele abriu uma luta aberta com Deus até os 60 anos. Ele lutou com Deus até que ele pegou no pé do anjo, recebeu a bênção e reconheceu, né, que ele tinha que ser servo e não ficar lutando com Deus. Então, desses 3 patriarcas, todos foram ricos. Isso não é um padrão. Tem gente que cria a teologia da prosperidade e estabelece isso como padrão. Para ser crente, você tem que ser rico. Não é isso. Você é crente, Deus te dá qualidade de vida até chegar na vida eterna. A riqueza principal é a vida eterna com Deus. E nesse episódio, Deus fala para Isaac, você não vá para o Egito. E o Egito é que tinha tudo de bom, mas lá também tinha idolatria, né? Se ele fosse, podia se perverter na idolatria e perdia a salvação eterna. Ele não foi. Ele obedeceu. E aqui a gente vê que a obediência é fundamental na caminhada para a vida eterna. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. A obediência é sinal de sucesso. Aprenda a obedecer.
que Deus tem grandes vitórias para a tua vida. Gênesis 26:12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, bênção de 100%. Que coisa absurda. Olha, o Brasil hoje tem um dos juros mais altos do mundo. Está beirando a faixa dos 14% e subindo. Talvez chegue até a 15%. É considerado um absurdo nos dias de hoje um juro de 15%. Por quê? Porque você coloca um dinheiro a juros, se você tiver um bom dinheiro, você coloca a juros, e você vai viver de renda. Ninguém quer mais nem investir, ninguém quer fazer uma firma, dar trabalho, não, ele vai viver de renda. Porque é um juro altíssimo. Mas Isaque semeou e ele colhia 100 medidas, 100%. O maior juro que eu já vi na minha vida. A Bíblia chega a afirmar embaixo que ele se tornou mais rico naquela região de Gerar em que ele estava, a cidade dos filisteus, né? Ele foi morar na terra dos filisteus, em Gerar. E a cidade ficou mais pobre que ele. Ele sozinho ficou mais rico do que a cidade. Por quê? Porque Deus abençoava ele 100%. Isso é um lucro absurdo. Então o que a gente vê aqui? Que se você for obediente a Deus, como ele foi obediente, Deus vai abençoar você também. Gente, 100% é um lucro absurdo. A Bíblia diz que ele ficou tão rico, tão rico, tão rico, que aí atraiu a inveja da cidade. Eles se reuniram e entenderam que Abraão estava roubando a riqueza deles. E não era isso, era porque Deus abençoava ele. Daí veio a proposta dele se retirar dali. Ele tinha que ir embora. Agora veja bem, meu irmão. A natureza da pessoa, né? A intenção da pessoa, a escolha da pessoa. Se ele ficou mais rico que a cidade, ele podia contratar mercenários, formar um exército, vencer a cidade e subjugar a cidade. Ele podia fazer isso. Ele tinha condições, ele tinha din-din para isso. Mas o que ele faz? Ele escolhe obedecer, aceitar a imposição de retirada que tinham dado a ele. Ele aceitou a ideia de não reagir, obedecer, sair e ir embora dali. Veja bem, irmão. Veja bem. A Bíblia fala pra gente pagar o mal com o bem, né? Tem um provérbio que diz: paga o mal com o bem e amontoará brasas na cabeça do seu inimigo. Só que a gente tem uma dificuldade de pagar o mal com o bem. O cara bateu, a gente quer rebater. Jesus chega a afirmar: se alguém bater num lado da tua face, dá a outra. Irmão, isso para o ser humano é um absurdo. Mas qual é a ideia que ele estava transmitindo aí? Paga o mal com o bem. É terrível essa ideia. É terrível. Uma vez eu estava indo aqui no morro, no Casa Branca, e uma moto bateu no meu carro. E foi um dano tremendo, porque ele bateu na frente, aí o homem voou, caiu em cima do capô, amassou o carro inteirinho. Eu paguei uma nota e ele se comprometeu a me pagar. Só que na hora de eu cobrar ele me dava uma notinha de 100. No outro mês disse que ia dar mais 100. Ele não ia pagar nunca. Mesmo que eu cobrasse ele durante um ano inteiro, eu ia receber 10% daquilo que eu gastei com o carro. Daí eu resolvi colocar ele na justiça. Falei: não, você vai pagar.
E eu ainda fiquei sabendo que ele era um crente desviado. Falei, não, você vai pagar. Ainda está desviado, vai se lascar. Vou colocar você no juiz. Aí vem a voz do Espírito de Deus e diz assim, paga o mal com o bem. Nossa, mas eu fiquei muito irado. Pagar o mal com o bem? O senhor está tratando esse homem como uma ovelha perdida. Mas ele é um safado, ele bateu, se comprometeu a pagar o meu carro, não quer pagar. Mas enfim, Deus paga o mal com o bem. Tá bom, o senhor quer que eu pague o mal com o bem? Eu vou pagar com o bem. Juntei, eu tinha feito fotos, vídeos do carro, tudo. Eu estava pronto para ganhar a causa. Coloquei tudo no CD, levei para ele. E falei, olha, eu sei que você está me enrolando. Você é safado, você está me enrolando. Mas Deus mandou eu pagar o mal com o bem. Tá aqui, ó. Eu trouxe para você as provas de que você ia pagar tudo. Mas tá aqui na sua mão. Eu não vou fazer isso porque Deus mandou pagar o mal com o bem. Mas eu vou te dar um alerta. Ele tá tratando você como uma ovelha perdida. Mas se um dia ele for cobrar de você o que você realmente deve, você vai pagar caro. Dei o CD para ele, dei as provas para ele, orei por ele, abençoei a vida dele e fui embora. Mas eu estava protestando, estava achando ruim, não gostei daquilo, eu não gostei. Mas, inclusive hoje, quando ele e a esposa dele se encontram comigo na rua, eles voltam, se desviam. Quando está no supermercado, eles saem da minha frente. Alguma coisa Deus fez que eu não sei. Mas aí eu entendi como é difícil pra gente pagar o mal com o bem, meu Deus do céu, como é difícil. Mas é a orientação de Deus. A gente precisa aprender, às vezes, a ter prejuízo. Pagar o mal com o bem, às vezes, leva numa face da outra. Por quê? Porque Deus quer que a gente haja como Isaac, para que ele abençoe mais e mais. Perceba que Isaac foi extremamente abençoado, mas ele primeiro obedeceu e segundo ele pagou o mal com o bem. É exemplo para você ser abençoado por Deus a sua vida inteira. Anda direitinho, anda certo. Paga o mal com o bem. Seja obediente a Deus. É só vitória para a sua vida. Só vitória. Gênesis 26, 21 e 22. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Sitná. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois que ele foi expulso, Isaac foi expulso, ele foi abrir um poço, minou água no deserto. É uma coisa, é um milagre estarrecedor. Mas os filisteus vieram e expulsaram ele dali. Não, isso aqui é a terra nossa, vai embora, soma daqui. Já saiu da cidade, agora sai daqui. Abriu outro poço. Vieram os filisteus e expulsaram eles de novo. No começo era o pessoal da cidade, agora eram os pastores do campo. Expulsaram ele de novo. Por 3 vezes. Ele foi abençoado por Deus e expulsaram ele do lugar. E ele foi embora, ele obedeceu, ele seguiu, ele fitou em crente. Ele tinha poder para contratar um exército, lutar contra, vencer a cidade, vencer o campo, vencer tudo. Aliás, o pai dele, Abraão, já tinha enfrentado vários reis e vencido. Então, para ele, ele era rico, ele era extremamente rico. Ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Ele saiu em direção ao deserto, com o risco de perder todos os rebanhos, morrerem tudo de sede. Mas no meio do deserto,
com a impossibilidade de produzir água. Ele abria um poço e minava a água. Milagre de Deus. Vou falar uma coisa para você. A água era a fonte de vida naquele lugar. O ser humano precisava da água, os animais precisavam da água, a fazenda precisava da água. Se ele fosse plantar alguma coisa, os vegetais precisavam da água, porque eles precisavam de comer para os animais. Algumas coisas eles compravam, outras ele tinha que produzir. Para produzir, tudo precisava da água. A água era vital. Assim como é vital para a alma a água da vida, que é a Bíblia Sagrada e é Jesus de Nazaré, porque a Bíblia é cristocêntrica. Ele abria o poço e minava água. Mina água do céu para o nosso corpo, para a nossa alma, se você estiver andando direito com Deus. E o forte do Isaac era obediência e mansidão. Contratavam com eles. Tem gente que já levanta e fala: eu vou chutar o pau da barraca, vou virar a mesa, vou fazer, vou acontecer. Eu também era dessa linha, dessa natureza. Mas eu percebo, através das Escrituras, que o que Deus quer é mansidão. Pagar o mal com o bem. Com Isaac, a principal lição de vida do Isaac é você aprender a pagar o mal com o bem, você andar direito com Deus. Deus vai fazer milagre na sua vida, mas você vai pagar o mal com o bem. Isso é muito, para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil. Eu tenho que sair, quando tem um problema, eu tenho que sair, tenho que me afastar, tenho que ficar falando com Deus para ele me acalmar, para minha carne arrefecer, diminuir, para o espírito começar a raciocinar e eu começar a buscar Deus. Ele me dá uma maneira de não criar encrenca, de não ter briga. Glória. Você precisa aprender a resolver sem briga. Você precisa mediar brigas. Você precisa organizar a sua vida para que não haja conflitos. E se há um conflito em alguém que você pode ajudar, você tem que fazer. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Diz a palavra de Deus no livro de São Tiago. Se você pode fazer o bem e você não faz, nisso você peca. Se você sabe que alguém está tendo um problema e você tem influência, você tem capacidade, você tem condições, você vê condições em você de resolver o problema, você tem que ir lá e participar para que esse conflito seja resolvido. Se Deus coloca na tua mão a justiça, você tem que fazer justiça. E fazer justiça não é prejudicar ninguém, não. É resolver conflitos. Isaac era especialista em resolver conflito. E principalmente o conflito dele. Olha, expulsaram ele da cidade. Ele saiu. Fez um poço, expulsaram ele do poço. Ele saiu. Expulsaram ele do outro poço. Ele saiu. Agora, pasme. No terceiro poço, ninguém veio expulsar ele. Pararam. Até ali. Ele não estava entendendo por que pararam. Pararam de expulsar, simplesmente. Se acomodaram. Ele talvez nunca tenha entendido isso. Até que Deus mostrou para ele. E isso que Deus mostrou para ele, nós vamos ver no vídeo seguinte, né? Que Deus mostra para ele por quê que ninguém veio mais expulsar ele. Mas até aqui, eu acho que ficou a lição para a nossa vida. Primeiro, obediência. Segundo, mansidão.
Deus quer que você resolva os conflitos sem guerra, sem conflito, sem discussão, sem briga. Deus quer que você resolva o seu conflito numa boa. Ah, mas eu estou tendo prejuízo. Paga o mal com o bem. Paga o mal com o bem. E amontoar brasas na cabeça do seu inimigo. Está escrito. É só cumprir. É só fazer. Gênesis 26. Versículo 26 a 28. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Aqui começa a aparecer por que os filisteus não expulsaram eles no último poço. Aqui que começa a aparecer. E por quê? Porque eles perceberam que Deus estava fazendo milagres contínuos na vida de Isaac. Porque ele abriu o poço e saía água. Uma região que era impossível. E daí eles viram que Deus estava com ele e resolveram fazer um tratado de paz com Isaac. Olha aí, olha aí. Às vezes o teu inimigo olha para você e vê que Deus está na sua vida. E Deus faz milagre com você. E Deus começa a mostrar para o seu inimigo que ele está fazendo milagre e que é ele que está no comando. E às vezes, por medo do seu Deus, o seu inimigo vem e faz a paz contigo. Ele evita a encrenca, porque sabe que vai bater de frente com um Deus muito grande. Foi o que aconteceu na terra dos filisteus, quando os filisteus perceberam que Deus estava na vida dele, que Deus fazia milagres contínuos, e que se eles batessem de frente com Isaac, eles iam ter problema com o mesmo Deus que os egípcios pastaram, perdeu todos os seus exércitos. Então, eles realmente falaram: não dá para bater de frente com esse homem. Porque se a gente bater de frente com esse homem, nós vamos bater de frente com o Deus dele. Não dá. Então vamos lá fazer a paz com ele. Aí veio o Abimeleque, o Auzate, o Ficol, que eram líderes do exército, vieram fazer um armistício, um acordo de paz, porque não queriam mais bater de frente com Isaac. Irmão, amigo, pelo amor de Deus. Aqui está mostrando que se você andar direito com Deus, se você for obediente àquilo que Deus quer, se você praticar a mansidão, as pessoas vêm bater de frente com você, você evita, você foge, você diz não, você não aceita. Às vezes te expulsam, é como dar um tapa numa cara e você dá outra face. Como expulsar o Isaac. Se assim mesmo você resistia à vontade de dar um peteleco, né? Tem hora que dá vontade de dar um pé da orelha. Se você resistir a tudo isso, a Bíblia está mostrando que Deus vai abençoar você, ao ponto de as pessoas perceberem que Deus está na tua vida. E que uma vez que Ele está na sua vida, não vale a pena bater de frente com você, as pessoas vão vir buscar uma forma de viver em paz contigo. Que foi o que aconteceu na vida de Isaac. Isaac, você pode dizer, era o bom menino. Se por um lado Jacó
foi o que brigou com Deus. Isaac não, ele obedeceu em tudo, ele foi um bom menino e Deus abençoou ele. E assim que ele faz um banquete, ele recebe, ele faz um tratado, ele acerta tudo, e aí de repente vem os servos dele, e aconteceu, versículo 32, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram, temos achado água. Acharam outro poço e acharam água de novo. E Deus ainda confirmou, fazendo com que o outro poço minasse água. Irmão, sabe o que está mostrando aqui? Que a gente pode tirar água da pedra. A gente pode fazer a coisa acontecer. A gente pode ser abençoado de todo jeito. Desde que ande direito com Deus. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós andar direito com Deus. Ser obediente e pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. O exemplo de Isaac é esse. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Então, o seu caminho vai ser dolorido, né? A Bíblia diz que você tem que ser sábio. Aliás, a diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo é que o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com seus próprios erros. Ele vai lá, erra e aprende. Só que ele às vezes quebra a cara, né? Até aprender ele quebra a cara. O sábio não. O sábio aprende com os erros dos outros. Ele fala, não, aquele sujeito lá se estrumbicou. Eu não vou entrar nessa não. E ele sai fora. Sábio é o que aprende com o erro dos outros. E aqui a gente tem uma bela indicação de como ser sábio. Primeiro, ser obediente a Deus. E segundo, a mansidão. Pagar o mal com o bem. Pague o mal com o bem. E amontoará brasas na cabeça do seu inimigo. Porque o inimigo esperava você revoltado, lutando, brigando, e isso não acontece. Aí ele fica pensando, por quê? Porque tem um Deus na sua vida.